tua generosa oferta, que nos ajudou e muito. Glórias a Deus, glórias a Deus. Estamos prontos? Todo homem seja tardio para falar e prontos para ouvir. Ouçam o que o Espírito vai dizer à igreja. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo São Paulo à igreja de Roma. Os romanos, não é os soldados, mas é a igreja que foi estabelecida em Roma, no capítulo de número 6, lemos 11 ao versos 14. O tema de hoje é mentiras e as suas consequências. Diz assim a palavra do Senhor, 6:11. Você que está pela rádio, pelos aplicativos, fique aí e dê aí 40 minutos. Depois nós teremos a ceia do Senhor. Assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Não é em Maria, não é em Oxóssi, não é em Santo Antônio. Vivos para Deus. Vamos, igreja, em Cristo Jesus. E não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Paulo está dizendo, e não deixe o pecado reinar no teu corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Na nossa carne tem paixões. Por isso que eu abomino quando um líder fala que está apaixonado por Deus, ou que um homem diz que está apaixonado pela mulher. Porque paixão é coisa ruim, não é bom. Paixão não é bom. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como um instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, aleluias, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. 14. Porque o pecado, porque a mentira, mentir, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vamos orar. Ah, Deus, eu não sei como me aproximar de Ti. Eu poderia encenar aqui várias maneiras, porque a nossa carne é cheia dessas coisas, mas eu rasgo o meu coração e me submeto totalmente ao Teu Espírito, sem nenhum questionamento. Que o Teu Espírito use-me poderosamente nesta hora, falando aos espíritos, dando conselhos, instruções e direção ao Teu povo. Deus, repreendemos toda altivez, sofisma e pensamentos que vá além daquilo que está escrito, e nos prostramos diante da Tua palavra e dizemos todos amém para a Tua palavra, e o povo de Deus diga amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, irmão. Nós não podemos nos associar com o pai da mentira. A mentira tem um pai,
A mentira tem uma origem e há um perigo muito grande quando alguém que é de Deus viver debaixo de mentiras. Você acabou de ler comigo aqui um trecho de uma carta. Paulo, nessa carta, nesse trecho, ele diz que estamos livres do pecado por causa da graça. Paulo, ele diz, se considere mortos, no versículo 11, ele diz, se considere mortos para o pecado. E vocês estão vivos para Deus através de Cristo. E no 12 ele disse, não deixe o pecado governar a tua vida. Não deixe que você viva mentindo a vida inteira, contando historinhas. E no 13 ele diz, não ofereça os membros, dedos, olhos, ouvidos, boca, pés, coração, mente, não ofereça os membros do teu corpo ao pecado, principalmente a língua, né? Para não vivermos em mentira. Ele diz, ofereça os instrumentos que é o teu corpo, teus membros do corpo, para Deus. Deixa Deus usar esses instrumentos, curar a pessoa com as tuas mãos. Outrora eu roubava, hoje Deus usa minhas mãos para curar pessoas. Então, e os vossos membros como um instrumento de justiça. No 14 ele disse, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Então ninguém aqui pode dizer, eu fiz porque eu fui obrigado, eu fiz porque eu não tive força, sabe, o pecado é mais forte do que eu. Não, seria uma mentira nós falarmos isso, porque a Bíblia diz que o que nos dominava deixou de nos dominar. Agora nós somos dominados pelo Espírito de Deus. Porque Jesus falou lá em João, né? Que quando ele viesse, lá no João 16, 8 ao 11, diz que quando ele viesse, vai lá, irmão, tenho-vos dito, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Então, diz que esse Espírito já veio há mais de 2000 anos atrás e continua ainda selando e ungindo pessoas nos séculos dos séculos para frente até Jesus voltar. Porque é o Espírito em nós que nos faz vivermos para Deus. Se não é o Espírito em nós, nós não teríamos nenhuma capacidade, habilidade em nós, forças. Eu não consigo encontrar forças na minha carne para servir a Deus. A minha carne, ela é cheia de fraquezas, igual a sua também. Então, já percebemos que quando ele viesse, convenceria. Nós precisamos dele. E hoje nós vamos avançar, vamos caminhar. Hoje é um dia de transformação, né? De vida. Nós estamos vivendo hoje, repetindo essa frase, uma competição de mentiras nos púlpitos. Os púlpitos, 90% deles, vivem a competir quem mente mais, quem acumula mais ponto com o diabo. O diabo, com as suas mentiras, tem sido glorificado e exaltado no meio do povo de Deus. Líderes, igrejas inteiras, com suas denominações, 1000, 2000 denominações, estão corrompidas na mente. Vale tudo. Aquele programa que o falecido Silvio Santos tinha, ele deve ter aprendido com o pessoal dessas igrejas. Topa tudo por dinheiro. Então, a mentira na Bíblia, ela é identificada sempre como um grave pecado. Diga, mentir é pecado. Diga de novo, diga. Alguém não falou, mas mentir é pecado. É pecado.
Pois aqueles que mentem deliberadamente, ou seja, vivem na prática, são filhos do diabo. Não é uma situação que às vezes eu já até disse aqui, o dia que eu contei uma mentira, foi lá no salão de festa no Grid Oeste. Não sei se a irmã estava, irmã? Big Festa, né? Big Festa, lá na Nazaré, né? Não sei se ela estava nesse culto, que eu falei, nós vamos acabar com a igreja, porque eu estou cansado, não sei o que, Aí os irmãos começaram a se entristecer, e eu falei, é brincadeira, 1º de abril, nunca mais. Nem por brincadeira a gente deve mentir. Para contar uma historinha, uma piadinha na festinha, no meio dos amiguinhos, parece que a gente se desliga de Deus quando a gente sai desse lugar. Você está conectado com o céu 24 horas. Ou digo, o céu está conectado conosco, porque nós não temos capacidade de nos conectar com Ele. Ele que veio até nós. A Bíblia diz que Ele foi atrás até encontrar, e encontrou a pérola de valor. Para Deus nós temos valor. Diga amém, igreja. Então a mentira na Bíblia é identificada sempre como um grande pecado, pois aqueles que mentem deliberadamente são filhos do diabo e não terão parte na bem-aventurança do Senhor. A mentira é uma declaração falsa. Mentir significa falsear a verdade, transmitindo uma informação enganosa como se fosse verdadeira. É o que você vê hoje. Você vê hoje nas igrejas, você vê hoje, sabe, no governo, você vê em todo, você vê hoje na família, você vê. Infelizmente, a mentira é algo muito comum que já faz parte do vocabulário da humanidade. Mas vocês não são deste mundo. Não foi eu quem disse isso, foi Jesus quem falou isto a respeito de nós. Mas eles não são deste mundo, como também eu não sou. Jesus falou, Jesus orando por nós lá em João 17, eu não peço que tire eles do mundo para proteger ele, mas que os livre eles de todo o mal. Amém? Então, infelizmente a mentira é algo muito comum na humanidade, pois ela faz parte da natureza decaída do homem. Tem muita gente que mente com toda facilidade, até se orgulha da sua capacidade de mentir e enganar as pessoas. Vou repetir, irmão, isso é sério. Tem muita gente que mente com toda facilidade e até se orgulha da sua capacidade de mentir e enganar. Eles treinam vendedores para mentir às pessoas. Eu acho isto uma covardia com alguém que faz parte do reino de Deus, trabalhar para um demônio desse. Uma empresa que manda os seus empregados mentir para agariar dinheiro. São endemoniados, vão tudo para o inferno. Pode ficar rico, irmão, pode ter dinheiro à vontade, mas vai passar a eternidade nos quintos dos infernos. Há casos, inclusive, inclusive de mentirosos que mentem tanto, com tanta naturalidade, que eles próprios acabam acreditando na mentira que eles contam. Eu contei um caso aqui de um cara que veio para cá com a mulher dele, que era uma senhora mais de idade. O cara dizia que tinha uma frota de aviões, que ele era rico, mas estava todo preso, as frotas de avião dele estavam presas, e contou essa cascata para a igreja que ele foi lá, o pastor abriu a porta para ele, abriu o gabinete para ele, abriu tudo, depois descobriu que ele não tinha nada, aí ele veio para cá e contou essa mesma cascata. Ele frequentou a minha casa, pastor, eu vim aqui para o senhor me ajudar a escolher a cor da cauda dos meus aviões.
Você está rindo, meu. É coisa séria. Então a pessoa, ela passa a acreditar na sua própria mentira. O cara está envenenado. Quando o cara conta uma mentira, mas ele sabe, pô, cara, menti, caramba, menti. Mas quando ele conta a mentira, ele fala, caramba, nem eu até me surpreendi, caramba, essa mentira parece verdade, até eu estou acreditando. Então, tinha que, né, minha esposa está ali, a testemunha. Então, conta mentira, mas a Bíblia reprova, seja qual for a maneira, a mentira. A Bíblia, diga assim, a Bíblia reprova. Diga, a palavra de Deus reprova. Condena tanto a mentira quanto aquele que mente. Então, isso, porque a mentira é uma afronta ao Deus, cujo a verdade infinita é um dos seus atributos. Deus não quer que a gente se envolva com mentira, irmão. A gente somos filhos da verdade. Pague o preço que tiver que pagar, mas defenda a bandeira de Deus. A bandeira de Deus é a verdade. A verdade é a bandeira de Deus. A Bíblia reprova, seja qual for a mentira. Isso, porque a mentira é uma afronta ao Deus cuja verdade infinita é um de seus atributos. O Deus inteiramente verdadeiro, que não pode mentir. Paulo disse isto a Tito 1:2. Tito 1:2. Na esperança da vida eterna, na esperança da vida, a nossa esperança, irmão, em nome de Jesus, a nossa esperança é essa aqui, ó. Eu tenho uma esperança de comprar uma BMW. Não tenho não, irmão. Comprar uma fazenda para levar os irmãos lá para ver os boi. Não tem não. Se você quiser ver boi, você tem que comprar boi para você ver. Que eu não vou comprar não. A minha esperança, essa esperança aqui, que Deus quer que eu tenha no meu coração. Na esperança de quê? Da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu. Então Deus não prometeu outra coisa. Deus prometeu. E os outros são mentiras dos pastores. Os pastores contam maior cascata, irmão. Deus vai te dar. Né, ô irmão Gonçalves? Deus vai te dar tudo que você tocar. É mentira. Você que acredita nesses safados, são safados. É mentiroso. Filho da serpente. Sabe por que eles falam isso? Que eles querem fazer cafuné no ego de vocês, querem enganar vocês, querem comprar vocês para eles. Vocês já são escravos dessa gente. Vocês não são servos do Deus Altíssimo. Vocês não sabem nem quem é Deus. Vocês que vivem nesses lugares, vocês nem conhecem Deus. Deus de vocês é outro. É o ventre. Vocês merecem esses lobos que pastoreiam vocês. Vocês merecem. Sabe, é a caçamba junto com a xícara, sei lá como é que fala. A corda e a caçamba. Por isso que é bom que você, meu auxiliar é novo, né? Guarda tudo. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu. Então, o nosso Deus, ele prometeu algo para nós. Eternidade. Você quer algo para viver 100 anos? Ou você quer algo para viver eternamente? Você quer desfrutar de uma vida de 80, 90 anos em glória e depois passar a tua eternidade no tormento? Você só sabe, cambiar para o lado da mentira. Tu vai ser identificado, vai ser logo, vai receber cara crachá, viu? Aquela cara crachá, pranchetinha, mentira para cá, verdade para cá. A Bíblia diz que lá não entrará mentiras, nem o mentiroso. Lá é um lugar sagrado. Por que estamos aqui? Você sentado aí, e eu aqui, às vezes eu sentado ouvindo. Por quê? Porque nós estamos aprendendo como viver como um cidadão de um reino poderoso.
poderoso. E o mundo não sabe de nada, ele nem quer saber. Deixa ele, a gente anuncia, irmão. Quem é de Deus vai ouvir. Números 23, 19. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura tendo ele prometido, e o que ele prometeu? Vida? Tendo ele prometido, não o fará? Tendo ele falado, não o cumprirá? Então, mas o que ele prometeu? Diga, vida eterna. Ele te prometeu que você ia ficar rico, que você ia arrebentar, que você, se você desse teu tudo, você ia ganhar 1 milhão. Se você fosse se batizar lá em Israel, porque lá você ia receber uma porção dobrada, porque o espírito de João Batista está lá naquela água lá. São tudo mentiras. Mentiras. Tudo que provém dele é necessariamente verdadeiro e infalível. Tudo que vem do teu Deus, ele é verdadeiro e infalível. Absolutamente confiável. Diga, Deus é confiável. Deus é confiável. Eu confio nele. Eu confio nele. Em Hebreus 6, 17 e 18. Hebreus 6, 17 e 18. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento servindo de garantia para eles, e o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros de quê? A imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante 2 coisas, o teu Deus não muda, imutáveis. Ele diz que o anjo de Deus te guarda e o maligno não te toca. Ele te guarda e o maligno não te... Ele pode ficar até em volta de você, mas os anjos de Deus estão aqui. Aqui você não chega perto dele, rapaz. Você pode ficar aí latindo aí à vontade. Perto dele você não vai chegar, não. Mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus faça o quê? Minta. Diga assim, meu Deus não mente. Ele é verdadeiro, diga, ele é verdadeiro, ele é infalível, ele é absolutamente confiável. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel ou é infiel? Ele é fiel, ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Tudo que ele falou desde o primeiro dia até o dia de hoje, tudo tem se cumprido. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas o que está escrito está acontecendo, irmão. O mundo está aí, ó, deixa eles. Ele é absolutamente confiável. Então, a mentira é o oposto, ela é oposta a Deus e a sua santa palavra, que é em si mesma verdadeira. A palavra de Deus é verdadeira, ao ponto que João 17, 17, ele falou assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vê lá, João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós, como povo de Deus, temos uma regra a seguir. Qual é a regra que eu sigo? A tua palavra. Diga, igreja, diga, eu sigo a palavra. Diga, eu sigo a palavra. 1 de João 2, 21 e o 27. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. João está falando, eu não escrevo para vocês porque vocês não sabem da verdade. Eu não estou pregando a vocês, vocês já sabem da verdade. Antes, porque sabeis. É porque mentira alguma jamais procede de onde?
da verdade. Uma mentira brincando, contando uma história para não entristecer, para alegrar, para melhorar. Oh, Deus vai te dar isso. Oh, Deus vai te dar tudo. Oh, Deus está trabalhando. Oh, eu estou vendo um anjo passando ali. Oh, tocou nela. Olha, o anjo está trazendo uma maleta. Tudo mentira. Tudo endemoniados, com gravata, com terno, em lugares riquíssimos, de carros blindados para se protegerem, porque eles não têm a proteção divina, sabe? Nós temos a proteção. Aqui, esse corpo aqui só é tocado se Deus assim permitir, como permitiu na vida de Jó, ser tocado no corpo. Fora disso, não há toque de ninguém, porque nós já fomos tocados, batizados, ungidos, marcados, selados pelo Santo Espírito de Deus. Antes, porque sabeis, porque mentira, algum versículo 27, irmão. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. Sabe por que você está aqui? A unção que está em tua vida, o Espírito, a unção é o Espírito. Ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa. Permanecei aonde? Nela, como também ela vos ensinou. Todos os dias nós somos atraídos a mentir. Todos os dias nós somos seduzidos a enganar alguém, a passar a perna em alguém. A Bíblia diz que Deus odeia tudo que envolve mentira. Está lá em Provérbios 6, 16 ao 19, depois o 12 e o 22, capítulo 12, versículo 22. 6 coisas o Senhor aborrece, a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Então, mentira é uma abominação, irmã. Você é de Deus. Vou olhar bem no rosto de vocês. Vocês são de Deus. A irmã está escondida atrás da coluna ali, né? Vocês são de Deus, vocês são de Deus, vocês são de Deus. Vocês são de Deus. Diga, eu sou de Deus. 12 e 22. 12 e 22, irmão. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Então, toda vez que eu colocar uma mentira na minha boca, passar ela para frente, com forma de dar um alívio para mim, de melhorar a minha condição financeira, ganhar dinheiro, eu estou me colocando como algo abominável. Como Deus olhar para uma estátua de orixá, uma estátua de Maria, Deus abomina a idolatria, Deus também abomina a mentira. Então Deus não quer que eu e você nos envolvamos com mentira. O povo de Deus também é chamado a não envolver com mentira jamais. Por isso, entre os mandamentos há um claro que reprova contra a mentira. Êxodo 20, verso 16. O que significa que a mentira é um pecado contra Deus. Olha lá. Não dirás mentira. Falso quer dizer mentira. Não dirás mentira, ou seja, mentira, testemunho contra o teu próximo. Olha, eu estou precisando de uma testemunha para dizer lá no juiz que eu trabalhei 20 anos com aquela pessoa. Você vai ser minha testemunha, vou te dar 5.000 reais. É duro, irmão, mas você vai ser assediado assim. E você tem que estar com os teus olhos, ouvidos abertos. Veja como eu estou avisando. Veja que o Espírito está avisando para vocês. O Espírito está avisando para vocês o que poderá suceder daqui para frente. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O que significa que a mentira é um pecado contra Deus e contra o próximo. Por isso, o exemplo do Senhor, os cristãos devem ser caracterizados pela verdade e por
detestar a mentira. Não é identificado pelo cabelo, batom, roupa, sapato. Não. Olha lá, uma serva de Deus. Não tem mentira na boca daquela mulher. Ela fala a verdade. A pessoa fica aborrecida. Paulo ensinou isto para a gente lá em Efésios 4:25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um com o seu próximo a verdade, porque somos membros uns dos outros. Por deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Tu vais mentir para vender, vai mentir para ganhar dinheiro, vai mentir, sabe, vai mentir para quê? Não faça isso com a sua vida. Não ofereça o membro de Deus, tua língua, teu braço, são membros de Deus, que Deus quer usar. Deus quer nos usar inteiramente. Lemos lá em Romanos que Ele quer que nós ofereçamos a Ele os nossos membros, a Ele. Outrora era ao pecado, agora é para Ele. Diz amém, igreja. Amém. Quando você diz amém, você está concordando. Por favor, concorde com a palavra de Deus. Já sabemos a origem da mentira. Um dos versículos mais lembrados sobre a mentira na Bíblia é aquele que diz que o diabo é o pai da mentira. Ele jamais se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Ele profere mentira, porque é mentiroso, isto lhe é próprio. Está lá em João 8:44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida, jamais, desde o princípio jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala-lhe o que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Então, isso significa que Satanás foi o primeiro mentiroso. Foi através de uma mentira dele que o primeiro casal foi seduzido a transgredir a lei de Deus. O que é a lei de Deus? Se Deus diz para não fazer, e eu vou lá e faço, eu estou transgredindo. Não precisa nem estar nos mandamentos. Se ele fala para não fazer e eu faço, eu estou transgredindo. Sim, o primeiro caso de mentira registrado na Bíblia teve justamente Satanás como seu protagonista. Ele disse a Eva, se ela e Adão desobedecessem a Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento, eles se tornariam como Deus e não sofreriam nenhuma punição. Você encontra isto lá no livro de Gênesis, capítulo 3. Olha lá. Só para você saber onde está registrado a primeira trapaça. 1, 2. Vamos ler só 1 e o 2. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, contou mentira, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Já embaralhou a cabeça da bichinha. Deus não falou de toda a árvore do jardim, mas ele tem estratégia, sabe? Ele embaralha, para depois ele usa uma frase para desembaralhar da maneira dele a nossa cabeça. E a gente acaba, não durma não, irmão, a gente acaba acreditando que a mentira é verdade. A gente acaba acreditando nisso. Então aqui foi a primeira cascata contada pelo Satanás. Ele contou essa cascata. Quem mentiu na Bíblia? Depois da queda, tão logo o homem adotou a mentira com uma de suas características para mais íntimas. Quem foi o primeiro mentiroso depois de Satanás? Quem foi? Caim. Quer ver ele contar uma mentira? Capítulo 4 de Gênesis. Oito e 9. Olha lá. E disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo,
Sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e fez o quê? Caim fez o quê com Abel? Agora ele vai contar a mentira. Vai. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Respondeu. Ele sabia? Ele estava fazendo o que com Deus? É assim que às vezes a gente é seduzido a fazer. Onde está teu irmão? Não sei. Dá brigou com Deus, né? Acaso sou eu tutor do meu irmão? Ou seja, eu sou responsável por ele? É assim que as pessoas fazem. Mentem e ficam irritadinhos. Depois de Caim, que não faltou no mundo, foram pessoas mentirosas. Por isso a Bíblia realmente registra inúmeros casos de pessoas que mentiram. Isso explica porque o salmista escreve que os ímpios, lá no Salmo 58, 3, olha lá. Desviam-se quem? Quem é que se desvia, irmão? Você é ímpio? Nós tivemos qualidade de ímpio. Algumas coisas de ímpio nós fazíamos. Desviam-se quem? Desde a sua concepção. Nascem, já se desencaminham, proferindo o quê? Mas quem é que faz isso? Ímpios. Não somos nós. Diga, eu não sou ímpio. Mentir é coisa de ímpio, não é coisa do povo de Deus. Xiii, pastor, tá brabo, hein? O senhor vai ficar só o senhor e a tua esposa. Olhe lá, hein? E olhe lá. O homem caído é tão depravado que ele faz da mentira o seu refúgio e da falsidade o seu esconderijo. Veja lá, Bíblia, Isaías 28, 15. Veja lá. Porquanto dizeis: fizemos aliança com a morte e com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio dos açoites, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira, debaixo da falsidade nos temos escondido. Então a pessoa faz da mentira um refúgio. Mentiu uma vez, tu tá ferrado. Rasga logo essa cartilha da mentira, rasga enquanto você pode. Joga fora. Fala a verdade para tua mulher. Fala a verdade para o teu marido. Fala a verdade para os teus filhos. Fala a verdade para sua namorada, para sua noiva, para o seu noivo. Fala a verdade para tua mãe, para o teu pai. Não esconda. Fala a verdade. A mentira é tão perigosa que até homens piedosos podem ser atraídos por ela. Talvez você vai dizer, eu nunca. Mas você e eu vamos ser seduzidos. Foi assim que Abraão e Isaac mentiram quando aos seus verdadeiros relacionamentos, ao dizerem que as suas esposas não eram esposas, eram? Fala, quem sabe? Irmãs. Embora, no caso de Abraão, essa informação também fosse verdadeira, que ela era uma irmã mesmo, ele era irmão dela, porque é da mesma parentela lá. E se você ler lá em Gênesis capítulo 20, versículo 2, e disse Abraão de Sara, sua mulher, o que ele falou pro rei? Ela é o quê? Ele ficou frouxo, ele ficou com medinho de quê? De morrer.
Você vê como é que é? Ele pensou, se eu falar que é minha esposa, sabe o que eles vão fazer? Eles vão me matar e vão possuir ela. Porque eles não querem pegar a mulher que não pertence a eles. Se pertencer a alguém, eles não iriam fazer isso. Mas quando disse que é minha mulher, sabe o que Abimeleque fez? Foi lá buscar a esposa dele e levou para dentro da cabana. Quem já leu essa história? Aí ele teve um sonho, foi isso? Foi ou não foi? Que Deus falava para ele, não mexa com ela, menino, senão vai, ó, vou acabar com vocês. Ó, vou acabar com vocês. Então, Abraão foi seduzido a entrar numa mentira. Você lê isto, olha o capítulo 26, versos 7. Vê lá, 26, 7. E perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, disse, esse aqui já é o filho, tal pai, olha o testemunho, irmão. Olha como é que um pai pode gerar na vida de um filho. Meu papai fez, meu vovozinho fez, faz, minha vovó faz. Então eu também posso fazer. Então olha aqui, ó. Perguntou-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher e disse, o que ele disse? Agora foi Isaac. Disse, é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que dizia ele consigo, aos homens do lugar, não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Falou assim, é minha irmã, pode ir, pode pegar, usar, fazer o que quiser. Olha que homem frouxo, né, irmão? Por isso que Jesus falou que o homem tem que amar a esposa como Jesus amou quem? A igreja se entregou por ela. Aí o cara frouxo foge de proteger a mulher. Mas é um homem de Deus, pastor. Por isso que eu estou falando. Homem de Deus também está sujeito a cair. Então, vigia você. E vamos vigiar aqui, todo mundo. Amém? Amém. Jacó, antes de ter encontrado com Deus, também foi uma pessoa conhecida por seu engano. 27 de Gênesis 19. E respondeu Jacó a seu pai, sou Esaú, teu primogênito. O velho Jacó como estava? Cego. Botou lá uma roupinha peluda lá no cara, porque o Esaú era peludo, tinha muito cabelo, igual o Tony Ramos, né, o lobisomem. Quem é? Sou eu, papai, sou eu. Não faça isso, irmão, por nada. É um risco desnecessário. Jesus falou, compra a verdade e não a venda. Não a venda, não negocie, não faça pacto com mentira, nem com mentirosos. Então está aqui. Respondeu Jacó a seu pai, sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste, levantei-te, pois a sentar-te a comer da minha caça, para me abençoe. Agora, receba a primogenitura, a autoridade de filho mais velho, de herdeiro. Enganou o pai, mentiu. Mas foi antes do encontro dele ter com Deus. Depois que ele se encontrou com Deus, Deus se encontrou com você, acabou esse negócio de mentira, né, irmão? Amém? Amém, né? Jacó, antes, já lemos, os filhos mais velhos de Jacó também usaram de mentira. Jacó, papai, mentiu o papai. Os filhos de Jacó também mentiram para Jacó. Planta, você colhe. Você que vai saber. Não precisa ir em igreja nenhuma que vê futuro, irmão. O que você faz hoje é o teu futuro amanhã.
O que você semeia hoje é amanhã o teu futuro. 37, 31. 37, 31. Olha aqui. Então, tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas, e fizeram-na levar a seu pai, e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica do teu filho. Está vendo? Mentiram. Mas o que Jacó também fez para o pai dele? Mentiu. Então, o mesmo José também foi alvo de mentira da mulher de Potifar. Está lá em Gênesis 39. Geazi, o servo do profeta Elias, também caiu na mentira. Acabou sendo terrivelmente castigado. Você lembra da história de Geazi? Pegou a lepra do outro. Então, abençoados, a mentira não nos leva a lugar nenhum. Como nós não temos mais tempo, nós vamos terminar logo mais. Se você pode estar logo mais, não conte nenhuma cascata para a tua mente. Se você pode estar logo mais, venha louvar a Deus. Não fique em casa olhando televisão, criando catarata nos teus olhos. Não fica. Venha louvar a Deus aqui no Ministério Restituição, tá bom? Aqui é um lugar onde nós estamos aprendendo com o Espírito a vivermos uma vida íntegra. Quando você abrir tua boca, Deus olhar e ouvir e ver você em mim, ali vai um homem que não há dolo. As palavras dele são sim ou não. Não tem como Deus negar. Não tem como. A Bíblia diz que Deus não negará bem algum para aqueles que vivem fielmente com a verdade dele na sua boca. Assim seja, assim disse o Senhor. Oh, glória a Deus. Vamos ficar de pé. Nós vamos agora